Obrigado pelo respeito, pelo carinho, obrigado pela tua trajetória que nos honra, tá? Sempre um prazer falar contigo. Fui a Santa Maria, não consegui ir, mas estou te devendo. Vamos fazer o churrasco. Vou sim, tá ok? Um grande abraço. Um abração. Tony? É tu, Rodrigues? Não, eu não sei se vamos na sequência, tu quer trazer algumas perguntas do YouTube? Não, vamos deixar a gente terminar um pouquinho as da sala. Tranquilo. Acho que antes do Pablo, a gente traz as do YouTube. Tá? Que aí o Pablo espera. O Pablo, a gente gosta de judiar do Pablo. O Pablo já falou, ele falou aquela hora lá que ele não levantou a mão. Tranquilo, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Tu citaste os vários trabalhos que tu fizeste, e aí eu, lembrando aqui de uma passagem, assim, ó, claro que um título é um reconhecimento máximo de um trabalho. Então, como disse em 2003, como tu mesmo citaste, deu a liga, é aquele ditado. É aquele ditado, ou tudo ou nada, ou tu arrisca, tu ganha, ou não dá. E aí eu me lembrei de uma frase do Cortella que diz: a gente só encanta quando se encanta. Se eu não estiver encantado com o meu objetivo de conhecimento, eu não posso encantar o outro. Então, como tu citaste, o do Honda 2013, o do Sentinela, Tiaraju, o Rancho dos outros, assim, os que ganharam foram os trabalhos marcantes, assim, eu tô lembrando, olha, os caras afundaram 2 barcos na final, o Aldeia trouxe um pano, sabe, a Chula, então é os trabalhos marcantes. Claro que, tirando o trabalho de 2013, assim, que é o título, qual outro trabalho que tu fica assim, pá, esse trabalho a gente encampou, pegou e no fim não deu, não engrenou? Boa noite, boa noite. Assim, ó, com o Honda, tá? Eu acho que 2012, tá? O Honda já fez um trabalho diferenciado, né? Já fez um trabalho bom para o festival, tanto em termos de proposta como em termos de ousadia, né? Tem cenas do Honda de 2012, fotos que eu acho que são perfeitas, assim, né? Então, do Honda, eu acho que 2012, é isso. Eu sou muito triste com 2014, com o Honda também, pelo contexto, como as coisas aconteceram, tá? Eu tenho plena consciência que a gente não dançou para ser campeão, né? Mas nós ficaríamos no 5, né? Só que como as coisas aconteceram, isso até hoje me traz, né, uma certa tristeza, assim, tá? Mas o trabalho que eu acho que do ano que já poderia ter emplacado era o 2012, tá? Tanto pela ousadia como a proposta toda, tá? E então, especificamente do Honda, esse trabalho assim foi o que mais me, eu acho que já era para, já no mínimo 5 já poderia ter dado, né? Por tudo que representou. E aí eu não estou dizendo, né, que A ou B não merecia estar no 5. Acho que o trabalho do Honda naquele ano, eu me lembro do Bolinha me encontrando no parque e me dando os parabéns pela proposta do Honda, né? Tanto em questão de indumentária como a questão das coreografias em si. A gente precisou ainda fazer alguns ajustes, porque aquele ano tinha umas questões de pesquisas de música que a gente acabou ainda ajustando, mas mesmo assim, né, as coisas aconteceram, tá? Então, acho que 2012 seria no Honda específico, assim, né? Tranquilo, muito obrigado. Agora, na sequência, o Pablo. Acho que antes do Pablo, vamos fazer um intervalinho assim, vamos valorizar o pessoal do YouTube. Priscila, tem alguma pergunta boa lá no YouTube, Priscila? Só para não sacanear o Pablo aqui. Pessoal que está no YouTube, olha só, tem mais gente assistindo do que curtidas no vídeo, tá? Pode curtir, não custa nada, senta o dedo no like aí, porque aí, ó, a gente começou a curtir, começou a aumentar o número de pessoas na nossa reunião, começou a vir mais gente, tem uns quantos elogios ao trabalho do Gil. Saiu um spoiler do novo diretor, já saiu um spoiler até o Rodrigo derrubou o que ele tinha na mão, já saiu um convite ao vivo para o Rodrigo se aposentar e ser avaliador. Priscila, alguma pergunta boa lá, Priscila? Tem várias perguntas super boas, né? E só para te saber, o Rodrigo está bombando aqui o YouTube de alunos, de pessoas que admiram o trabalho de vocês, parabenizando. Até o Robson Cavaleiro apareceu agora há pouco com uma hashtag Gil e Ana não podem parar. E aí, as perguntas. Uma que eu achei super boa, mas eu acho que mais ou menos tu já respondeu agora,
foi da Lupe. Dentro dos trabalhos apresentados com as entidades, houve algum que o casal julgou mal compreendido pela avaliação ou mal avaliado? Teve algum trabalho de algum grupo, não necessariamente do Honda, que vocês julgaram que foram mal avaliados? Não tem instrutor que não tem esse sentimento em algum momento, né, Priscila? Isso aí não tem, assim, né? Eu como falo, em 2005 eu tenho, né, eu acho que o que foi visto, entendeu? Me incomoda um pouco, né? 2014, não falei, não vou fugir da coisa, como o contexto foi, como as coisas aconteceram, né? Nós sempre acreditamos no sistema, né? Tá? Né, naquele ano a gente foi para o curso, né, para o painel, onde foi dito pelos chefes dos quesitos e pelo chefe da correção na época que falaria tudo no curso, né? Eu fui para o curso, né? Tanto que naquele ano se falou muito no curso da questão lá do movimento do Guapos do Itapuí, do ANU, que tinha acontecido na final anterior, e nada foi falado sobre as duas fitas do Honda. Nada foi falado. E eu, como eu falei, a gente sempre acreditou no sistema, nós fomos acreditando no sistema, né? Talvez se eu tivesse ligado para avaliadores, se eu tivesse ido atrás para buscar informação, talvez, né, fosse me dito que era para mudar, né? Mas não, então, como as coisas aconteceram, assim. Essa coisa da avaliação é muito relativa, assim, porque, tipo, são pessoas, né? Então, daqui a pouco o cara vê uma coisa, o cara vê outra. Já teve vezes que eu não concordei com a avaliação e conversei com o Tony disso, já teve vezes que não concordei e conversei com outro. Só que é difícil a gente poder transferir essa responsabilidade para a comissão apenas, né? Claro que tem anos que acabam que a gente, por um motivo ou por outro, e outros instrutores já citaram também que tem alguns que têm sentimento em relação a isso há alguns anos, tá? Então, a questão da compreensão, eu vou responder para a Lu, porque eu acho que muitas vezes aconteceu de não compreender, entendeu? A gente já teve vários anos que as pessoas não compreenderam e muitas vezes depois foi dito, isso aqui era tal coisa, isso aqui era tal coisa. Digamos, não é o ideal, mas acontece, né? Então, isso faz parte do sistema, né? Isso está dentro da nossa avaliação, assim, está dentro daqueles fatores externos que a gente não consegue mudar, né? A gente pode ir, tentar melhorar, por isso que eu procuro sempre nos encontros e nos painéis falar, né? Uma vez até foi me dito por alguém que eu falava demais nos painéis e eu comentei que eu gostava de falar nos painéis porque eu achava que ali era o local que a gente devia debater e que a gente devia, e não depois ter que ficar ligando para um ou para outro, né? Então, especificamente, assim, né, os anos que eu mais tenho são desses anos, o que eu tive de desconto, tá? O que nós tivemos de desconto. Não estou dizendo que o resultado não deveria ser outro. Estou dizendo do que nos foi descontado e da maneira que foi descontado, tá? Tá? Só uma coisinha que eu acabei passando, tá? Tem dois grupos também que são muito importantes para nós, que a gente começou uma caminhada com Sentinelas, tá? De Marau lá, e a gente está fazendo uma parceria com o Maurício lá muito boa, né? E lá em Bom Princípio, lá com a Karina e com o Fábio, né? A gente está numa parceria muito boa também, que são trabalhos que a gente vem fazendo, tá? Tony, posso mandar mais uma pergunta? Eu acho que sim, só vou fazer um comentário. Pessoal, eu e o Cláudio hoje estamos aprendendo sobre marketing de uma maneira incrível. Vocês podem notar a camiseta do Rodrigues, que tem uma propaganda, a cada aparição do Rodrigues, ele ganha o seu cachê, tá? E agora nós temos aqui a Academia Equilíbrio, escrito na camiseta da Priscila, que é a Academia da Priscila ali, ó. E isso é uma estratégia de marketing. Estamos aprendendo hoje com essa... Ó, pessoal, ainda tem a disponibilidade, nós temos mais 10 camisetas para receber a sua marca aqui. Não, brincadeiras à parte, me preocupei com a posição do Robson, ó, que botou hashtag Ana e Gil não pode parar. Será que ele não pode parar porque vai para avaliação? Ou será que não pode parar por causa que trabalha bem, Gil? Vou botar a pimenta lá no angu do Robson lá para o Robson responder. Assim deixou o Pablo nervoso aqui, né? Beleza, pode seguir aí, Priscila. Já estamos atrasando bastante o Pablo, então pode seguir. Tem outra pergunta que eu achei bem legal.
que é do Sidney, do Bloco 6. Ele colocou assim: parabéns pela trajetória da dupla. Sobre a nota de contexto, você mudaria alguma coisa? Eu me sinto relativamente à vontade para falar de contexto, né? Porque foi lá num painel que a gente teve lá em Porto Alegre e eu que, né, não gosto muito dessa coisa de eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas foi uma ideia que partiu de mim, né? Tinha acontecido com uns grupos meus na Sentinela no ano anterior, que o posteiro se entusiasmou um monte na apresentação e subiu em cima de uma caixa e deu um comando, né? E aí teve bastante críticas, né? Porque o cara subiu em cima da caixa, isso, aquilo, e parecia que eu tinha dito para ele, vai lá e sobe em cima daquela caixa e dá o comando, né? E aí eu comentei que a gente podia ter uma avaliação de contexto e que essa avaliação do contexto pudesse, né, prever essas coisas, saiu do contexto, mas que principalmente pudesse analisar o que o grupo estava apresentando, né? Tá? Essa sempre foi a minha ideia, assim. Eu acho que, e já tenho comentado isso várias vezes, eu acho que a avaliação e interpretação agora até no painel que foi apresentado ali, eu gostaria de ver ela em prática, porque eu achei bem interessante a maneira que eles apresentaram, de não seguir uma cartilha, né? Eu acho que nós trabalhamos muito a avaliação de interpretação com técnicas, né, de cuidar isso, cuidar aquilo, cuidar isso, cuidar aquilo, cuida aquele detalhe, cuida aquele, a história da dança, isso, e a gente trabalha pouco para melhorar a sensibilidade de quem está avaliando, entendeu? De sentir o que o grupo está mostrando, entendeu? Às vezes eu vejo muita preocupação com botar a frase na planilha, né? E acaba que não vê muitas coisas. Já teve momentos que parecia que estava mais importante a maneira como eu formava para dançar a dança em si. Então, nesse sentido, assim, eu acho que a gente precisa evoluir muito no contexto, assim, tá? Eu fiz um comentário que eu concordo com o que o Bolinha falou também na live dele, que ele comentou que ele acha que a avaliação de interpretação tinha que ser mais subjetiva ainda, eu concordo plenamente. O detalhe é que nós teríamos que ter pessoas, né, que avalizassem essa subjetividade, né? Hoje é difícil isso, né? Então, às vezes tu acaba tendo que ter um monte de regras porque talvez, né, tu não consiga expressar que aquele grupo foi o que dançou mais, né? Eu vi uma vez um comentário das pessoas dizendo que o avaliador falou que faltou brilho, mas brilho não tem na planilha. Complicado, né? Porque a gente precisa, né? Precisa que a dança, né? Então eu acho que o contexto, para mim, acho que hoje deveria ter pessoas específicas para avaliar o contexto. E acho que essas pessoas específicas deveriam ser do nosso meio, da nossa dança. Não tenho nada contra a questão artística de fora, mas o nosso contexto eu acho que deveria ser avaliado pelas pessoas, né, que estão ali para dar uma nota artística, mas as pessoas convivência ali dentro. E pessoas têm como fazer isso, têm como pegar, né, não precisa ser um monte de gente para dar essa nota. Tá? Então acho que seria interessante, tá? Porque hoje a gente vê muito, pelo menos eu estou falando até do Enarte que aconteceu, né? A gente vê, eu acho muito parecida a avaliação de interpretação com a avaliação de correção. E eu acho que isso é uma falha, né? A gente precisa, o avaliador de interpretação precisa estar ali com a mente aberta para sentir o que o grupo está passando para ele, né? Tá? Que às vezes a gente fala muito, né, das técnicas de aprendizado que, né, o dançarino tem que interiorizar para depois expressar o que tá fazendo, né? E muitas vezes o dançarino expressa, né? E aí por ter aquele critério da avaliação, passou um pouquinho do ponto, já não serve mais. Então acho que o contexto seria bem aplicado nessa questão aí.